Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 20, versículos de 24 a 31. Jesus aparece a Tomé. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus aparece para os discípulos, e até no outro texto eu falei, apareceu para os 11. Eu não tinha me atentado à próxima parte da história. Aqui vai dizer, né, que Tomé não estava quando Jesus apareceu pela primeira vez. Então, na verdade, Jesus apareceu para os 10. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, né, aleatório, procurou esse texto e achou o canal, eu vou sugerir que você vá lá no canal, na aba playlists, clique em playlist, vão ter as playlists dos livros por inteiro, né? Cada livro tem uma playlist para você fazer o estudo desde o primeiro capítulo até o último. Eu sugiro que você sempre estude a Bíblia lendo um livro inteiro. Escolha um livro da Bíblia e leia-o de ponta a ponta. É assim que a gente estuda a Bíblia, tá? A gente não estuda lendo textos soltos, porque não conhecer o contexto daquela história, daquele texto, pode te levar a interpretações equivocadas. Então, clica lá na playlist de João e assiste tudo. Vem comigo estudar o livro todo de João. Se você está acompanhando aqui com a gente, já está no processo, então você lembra, né? O último vídeo nós falamos sobre Jesus aparecer para os discípulos. No penúltimo vídeo, ele apareceu lá para Maria Madalena, no sepulcro, certo? No domingo ela vai lá terminar de preparar o corpo, não encontra o corpo. O último vídeo que nós vimos, ele aparece para os discípulos. E agora aqui, ele vai nos contar que Tomé não estava. E a história vai se desenrolar. Olha só, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, olha só, 12 com D maiúsculo, então os 12 escolhidos, né? Um dos 12 discípulos mesmo. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, ou seja, ele chegou depois e contaram para ele. Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Só acredito vendo. Ele tem que aparecer para mim, eu tenho que ver a mão, eu tenho que ver a costela, eu tenho que ver o pé, eu tenho que pôr a mão, eu quero provas. Esse é Tomé. E aí, eu fico pensando no seguinte, a gente sempre ouve as pessoas falando de Tomé, criticando Tomé, né? Porém, muitas vezes nós somos essa pessoa. Tomé precisa de uma prova para acreditar. E a gente é assim também, algumas vezes. Agora, o que eu acho que é admirável em Tomé é a sinceridade. Porque muita gente é igualzinha, é incrédula, mas finge que crê para parecer crente na frente dos outros. Eu vi uma pregação da Camila Barros falando uma coisa que para mim fez muito sentido. Deus conhece o nosso coração intimamente. Então, o que é melhor diante de Deus? Uma incredulidade sincera ou uma falsa fé? Você chegar diante de Deus orando, fingindo que está crendo, e quando você sabe que por dentro você não está crendo em nada, ou ser sincero diante de Deus? A gente vai ver aqui que Jesus aparece para Tomé e faz tudo o que ele pediu. Então, a gente tem tendência de falar, ai, olha que absurdo que Tomé fez. Mas Jesus respondeu ao pedido de Tomé. Porque por mais que ele tenha sido incrédulo, ele foi honesto nos seus sentimentos. Vamos seguir aqui, ó. 26. Uma semana mais tarde, ou seja, Jesus apareceu para eles no domingo de Páscoa. Uma semana mais tarde, então entendo que é no outro domingo, né? Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, ou seja, eles estavam no mesmo lugar. Apesar de estarem trancadas as portas, ó, assim como no outro texto, eles ainda estavam com medo de serem presos, né? Ainda tinham medo dos judeus. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou
pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, do mesmo jeito que ele apareceu da primeira vez. E Jesus disse a Tomé, ele foi direto a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e estenda a mão e coloque-a do meu lado, na costela, né? Pare de duvidar e creia. Ó, se você precisa disso para crer, então tá aqui, ó. Estou te dando o privilégio de ver, tocar, sentir, para que você creia. A gente vai ver que Jesus dá um ensinamento depois aqui. Mas, para Deus, mais importante é a gente crer e entender do que ficar dando bronca. É isso que eu falo, que a abordagem desse texto em relação a Tomé, as que eu costumo ver, eu acho muito equivocadas, né? Sempre coloca ele como um super vilão. E, gente, ele não tá certo, porém, todos nós, em algum momento, cometemos isso aqui. E a gente vê o cuidado e o amor de Jesus, né? A paciência de Jesus com a gente. 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, aqui ele creu, né? Senhor e Deus. Você é meu mestre e meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A versão mais conhecida é: bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são os que não viram? Nós, né? Se você pensar que a gente, 2000 anos depois, ouve essas histórias, lê sobre elas e crê, somos muito bem-aventurados. Jesus não deixa de dar a lição para Tomé. Jesus não deixa de ensinar: olha, Tomé, seria melhor você ter crido sem ter visto. Porém, como a sua incredulidade foi sincera, eu tô aqui, ó, te mostrando, porque para mim é mais importante que você creia do que você esteja certo, entendeu? Esse é o ensinamento que Jesus dá pra gente. 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Então, João está contando pra gente que enquanto Jesus aparecia para eles, ele ainda realizou muitos milagres que não estão registrados nesse livro. Ele já está falando, ó, não pus aqui, mas muitas coisas ele fez. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Estes quais? Estes que João está contando, de Jesus aparecer, de mostrar as feridas, né? Então, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, por que ele está contando esses especificamente? Para a gente saber que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Ó, ele está falando sobre Tomé não crer e sobre a gente crer. Quando a gente crê, a gente tem vida em nome de Jesus. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. O nome dessa Bíblia com espaço é Bíblia Anote. A versão que eu tô lendo é a NVI. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de onde você encontra essa Bíblia, uma Bíblia parecida, né, com essa, para compra. E também de algumas Bíblias de apoio, alguns livros de auxílio que eu uso nos outros vídeos. Eu já deixo sempre tudo junto. Eu vou anotar aqui o que eu tirei de mais importante para hoje desse texto, assim, o que eu acho que a gente deve memorizar. Eu anotei aqui do 20 e 25, né? Jesus se compadece de um coração sincero. Qual era a briga de Jesus com os fariseus? A hipocrisia. É isso que Jesus não admitia. Falsidade. Então, por mais que você tenha incredulidade, se ela for honesta, o Senhor vai ter prazer em esclarecer a sua dúvida. Por mais absurdas que possam parecer nossas dúvidas e questionamentos, se forem sinceros, Deus tem prazer em esclarecê-las. Quer ver uma coisa na prática onde isso aqui se aplica? Eu já notei em muitos testemunhos de pessoas assim que tinham uma vida muito distante do Senhor, ou de gente que não conhecia Deus, ouviu falar de Deus assim uma vez ou outra, tal, que aí em um momento de crise, elas oram e falam: Deus, se o Senhor existe, faz tal coisa. Aí quando eu ouço o testemunho dessas pessoas, eu penso: gente, que ousadia.
falar desse jeito com Deus, né? Se o Senhor existe. E muitas pessoas que hoje têm uma vida com Deus, vivem no ministério, no ato da sua conversão, contam algo parecido com isso. E Deus vai lá e responde, sabe por quê? Porque essa oração do incrédulo, né, que está em dúvida, que não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Deus, ela é honesta. A pessoa de fato está pedindo para Deus uma experiência com Deus, para que ela tenha certeza daquilo. E Deus vai lá e faz. É óbvio que você, com 20 anos de crente, não vai fazer uma oração dessa se o Senhor existe. Aí é abuso, né? Aí é falta de respeito. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que não conhece ao Senhor, e isso é honesto, Deus vai se revelar a ela. Jesus tem compaixão daqueles que são ignorantes, porém honestos. Eu gosto muito de usar esse comentário bíblico aqui do Matthew Henry, porque ele tem uns insights bem legais sobre os textos, uma linguagem fácil, sucinta, bem bacana. Eu sempre deixo aqui na descrição o link, né? Às vezes vocês me pedem. Olha que interessante o que ele diz sobre isso que a gente está falando. Aqui, ó. Não há uma palavra descrente em nossas línguas ou pensamentos, em nossas mentes, que não sejam conhecidos do Senhor Jesus. Ou seja, é o que eu falei, não adianta você fingir que crê. Deus conhece o seu íntimo, né? É melhor ser honesto. E ele ficou contente em se revelar até mesmo a Tomé, em vez de deixá-lo em sua descrença. Deus quer que a gente creia. Por mais cabeção que a gente seja, Deus quer que a gente creia. Ele tem alegria em se revelar a nós. Devemos assim suportar os fracos. Olha o que Matthew está dizendo, que a gente tem que ter paciência com os irmãos na fé que são fracos na fé. Talvez você já tenha atingido um estágio mais profundo com Deus, né? Que a sua fé, ela realmente não é baseada naquilo que você vê. Mas tem gente que está engatinhando, que é mais fraca, que precisa disso. E Deus sabe exatamente como deve tratar cada um. Aqui ele cita um texto, né? Romanos 15, 1, 2. Essa advertência é dada a todos. Se somos infiéis, estamos sem Cristo e sem sua graça, sem esperança e sem alegria. Tomé se envergonhou de sua descrença e gritou, Senhor meu e Deus meu. Ele falou com afeto, como alguém que tomou posse de Cristo com todas as suas forças. Ele estava incrédulo, mas também depois que viu, ele tomou posse daquilo. Então, glória a Deus por isso. Senhor meu e Deus meu. Crentes sãos, né? Sãos, mente saudável. Crentes com a mente saudável e sinceros, embora lentos e fracos, serão graciosamente aceitos pelo Senhor Jesus. É dever daqueles que leem e ouvem o Evangelho acreditar, abraçar a doutrina de Cristo e aquele registro que lhe diz respeito. Muito interessante o ponto de vista do Matthew Henry, né? Ele joga pra gente a responsabilidade de amar o irmão incrédulo. Porque se Jesus tem paciência e misericórdia, por que nós não teremos, não é mesmo? Que Deus te abençoe.